Olá, eu me chamo Ana Clara. Esta é a sexta semana integrada de Ciência e Tecnologia de Gurupi. O nosso trabalho é intitulado Produção e Caracterização Morfológica de Mudas de Adenantera peregrina em diferentes tipos de substrato. Esse trabalho foi realizado pela Flávia, Mirla, Raila, Priscila, Renata, Rigo e por mim, Ana Clara. A Adenantera peregrina é o nome científico do angico vermelho. Essa espécie pertence à família Fabaceae e à subfamília Mimosoides. Essa família tem uma característica de fixação de nitrogênio. Essa característica é muito utilizada para a recuperação de áreas degradadas, pois ela melhora a qualidade do meio solo. Essa espécie está dispersa por todo o território brasileiro, ela possui uma alta frequência e é uma espécie pioneira. Seu fruto é do tipo folículo, vagem, com uma fenda única e longitudinal, achatada e deiscente. São sementes circulares, achatadas, sem asas, brilhantes e de coloração escura. Sua madeira é utilizada para diversos fins, desde a construção civil, fabricação de móveis, extração de taninos e produção de carvão. O bom resultado de um plantio não está relacionado exclusivamente à espécie escolhida. É relacionada também com o substrato utilizado, o tipo de recipiente, a qualidade da semente. O mercado oferta um grande número de substratos, porém a busca por substratos que forneçam uma boa qualidade das mudas e que sejam economicamente viáveis tem sido os mais procurados. A gente encontra essa infinidade de produtos como tubetes, sacos plásticos, diversos tipos de substratos. E a qualidade da minha muda está altamente relacionada à composição do meu substrato. Esse substrato ele deve ter disponibilidade, características fisicoquímicas, de modo a facilitar as operações de plantio e obter um pós-plantio de bom desempenho. O substrato ele pode ser inorgânico e orgânico, inorgânico podendo ser rocha, areia, entre outros, e orgânico podendo ser casca de pinos, moinho de carvão, bagaço de cana, casca de arroz. Algumas características que precisamos nos atentar ao escolher um substrato é ter um baixo custo, a acessibilidade desse produto, um baixo impacto ambiental e esse substrato conferir qualidades morfológicas para a minha muda. O objetivo do trabalho foi avaliar as características morfológicas de mudas de Adenantera peregrina sobre diferentes tipos de substrato, a fim de indicar o substrato ideal para o desenvolvimento inicial em caso de vegetação. Metodologia, área de estudo. O experimento foi conduzido na Casa de Vegetação da Universidade Federal do Tocantins, campus universitário de Gurupi, a 280 metros de altitude, sobre as seguintes coordenadas. O clima predominante da região, segundo o COPE, é do tipo AW, definido como tropical úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno. A precipitação média anual varia de 1.500 a 1.600 milímetros e temperatura média ao longo do ano de entre 22 e 28 graus. As sementes de Adenantera peregrina foram adquiridas de um lote de armazenamento no Laboratório de Sementes Florestais da Universidade Federal do Tocantins, campus de Gurupi, onde foram coletadas de 10 matrizes na fazenda experimental. As sementes foram beneficiadas e foi feita a assépsia, ou seja, foram escolhidas as sementes de melhor qualidade, onde elas foram imersas em cloreto de sódio a 1% e lavadas em água destilada. Os substratos foram compostos por terra de subsolo, casca de arroz carbonizada, casca de arroz in natura, serragem, esterco bovino, pó de coco e substrato comercial bioflora, compondo assim 18 diferentes tratamentos, sendo T1, terra de subsolo a 100%, T2, substrato comercial bioflora a 100%, T3, substrato comercial mais casca de arroz carbonizada 50 para 50, T4, terra de subsolo mais casca de arroz in natura na proporção 75 para 25, T5, terra de subsolo mais casca de arroz in natura na proporção 50 para 50, T6, terra de subsolo mais casca de arroz in natura na proporção 25 para 75, T7, terra de subsolo mais casca de arroz carbonizada na proporção 25 para 75, T8, terra de subsolo mais casca de arroz carbonizada na proporção 50 para 50, T9, terra de subsolo mais casca de arroz carbonizada na proporção 25 para 75, T10, terra de subsolo mais esterco bovino na proporção 75 para 25, T11, terra de subsolo mais esterco bovino na proporção 50 para 50, T11, terra de subsolo mais esterco bovino na proporção 25 para 75, T13, terra de subsolo mais pó de coco na proporção 75 para 25, T14, terra de subsolo mais pó de coco na proporção 50 para 50, T15, terra de subsolo mais pó de coco na proporção 25 para 75, T16, terra de subsolo mais serragem na proporção 75 para 25, T17, terra de subsolo mais serragem na proporção 50 para 50 e T18, terra de subsolo mais casca de arroz carbonizada
mais casca de arroz in natura, mais esterco bovino na proporção 25 para 25 para 25 para 25. Aqui nós temos a caracterização química do solo, que foi um solo, latossolo vermelho e amarelo distrófico, onde aqui nessa tabela nós temos cálcio mais magnésio, alumínio mais hidrogênio, potássio, capacidade de trocas catiônicas total e capacidade de trocas catiônicas efetiva e quantidade de fósforo. O delineamento experimental foi em DIC, inteiramente casualizado, com 11 repetições e 18 tratamentos. Para a obtenção dos dados, foi colocado 3 sementes em cada tubete. Esses tubetes foram colocados em bandas de suspensas ao metro dos solos, dispostos em casa de vegetação a 50% de iluminação, realizadas 2 irrigações diárias. A avaliação da emergência das mudas foi realizada aos 10 dias após a semeadura, contando-se o número de mudas emergidas em cada tubete. Nesse mesmo período, realizou-se um desbaste, deixando uma plântula por tubete, dando preferência àquela que apresentasse as melhores condições fisiológicas visuais e que estavam na posição central do tubete. A altura e o diâmetro do coleto foram coletados com régua milimetrada e paquímetro digital aos 90 dias. Para a quantificação de matéria seca, a parte aérea foi separada da parte do sistema radicular, onde foram secados em estufa de circulação forçada a 60 graus até obter peso constante das matérias, onde foram pesadas em balança de precisão. O índice de qualidade de Dix foi definido em função da altura da parte aérea, do diâmetro do coleto, do peso da matéria seca da parte aérea e do peso da matéria seca das raízes, por meio da seguinte fórmula. Os resultados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo teste TUC a 5% de probabilidade, pelo software Assistad 7.7. O tratamento T12, terra de subsolo mais esterco bovino na proporção 25 para 75 e o tratamento 11, terra de subsolo mais esterco bovino na proporção 50 para 50, obtiveram os melhores resultados para os parâmetros morfológicos estabelecidos, além de não diferirem estatisticamente ao nível de 5% de probabilidade. Ao analisar os resultados do teste TUC, foi possível observar que os tratamentos diferem entre si para todos os parâmetros analisados. Aqui a gente tem o tratamento 11 e o 12, que tiveram os melhores parâmetros avaliados entre todos, sendo de 1.1 para o diâmetro do coleto e 1.2 diâmetro do coleto para o tratamento 12, sendo que apresentou o melhor índice de qualidade de Dixon foi o tratamento 11. Aqui nós temos o tratamento 4, 5 e 6, que são casca de arroz in natura. Quando comparado somente entre si eles, a gente nota que quanto maior a proporção de casca de arroz, melhores são os resultados. A gente pode notar aqui que o tratamento 4 deu 0.7 e o 6 0.8, seguindo essa evolução dos valores para os outros parâmetros. Quando comparado o tratamento 7, 8 e 9, que são solos de casca de arroz carbonizada, entre si a gente nota o contrário do que a gente encontrou para o casca de arroz in natura. Quanto maior foi a proporção, menor foi os parâmetros avaliados. A gente tem o tratamento 7 com 0.9 e o tratamento 9 com 0.8. No entanto, a gente encontra aqui que o índice de qualidade de Dix foi melhor para o tratamento 9, de 0.07. Mesmo tendo os menores parâmetros, ele apresentou um melhor índice. No entanto, esses valores aqui dos parâmetros não diferiram entre si. Resultados de discussão. De acordo com Clay 2002 e Mello 2014, os mesmos observaram que ao misturar o substrato em diferentes proporções com casca de arroz carbonizada, propiciava melhor porosidade, o que pode-se observar que a casca de arroz in natura auxilia na melhoria das características hídricas dos substratos. Dessa forma, pode-se recomendar uma proporção de 75 para 25 de terra de subsolo mais casca de arroz carbonizada, que se encontra na concentração do tratamento 7 para a produção de mudas de Anadenanthera peregrina. Fonseca 2017 utilizou casca de arroz carbonizada misturada ao substrato comercial para Anadenanthera peregrina e observou que quanto maior a proporção de casca de arroz carbonizada, melhor o desenvolvimento das mudas, onde apresentou melhores resultados para a proporção de 100% de casca de arroz carbonizada. Porém, o tratamento que apresentou o maior IQD foi o tratamento 11, terra de subsolo, mais esterco bovino, com proporção de 50 para 50. De acordo com Sampaio 2007, o esterco bovino pode causar imobilização de nutrientes do solo no primeiro mês após a sua incorporação. Porém, após esse período, ocorre uma liberação progressiva, atingindo as maiores quantidades entre os 3 e 6 meses após a sua incorporação. Dados esses que corroboram com o tratamento 12, terra de subsolo mais esterco bovino na proporção 25 para 75, que obteve o melhor desenvolvimento de mudas de Anadenanthera peregrina após os 90 dias.
E aqui a gente pode observar que o tratamento 11 teve um maior IQD de 0,1 e o tratamento 12 de 0,09. Oliveira 2014 observou que ao misturar esterco bovino nas proporções de 20%, 40%, 60%, a mistura de fibra de coco proporciona maior porcentagem de sobrevivência de dipteris alata e maior qualidade de mudas. O esterco bovino se destaca como uma das diversas fontes orgânicas mais utilizadas por proporcionar melhoria nas condições físicas, químicas e biológicas do solo. Matias 2019, ao testar o substrato sem esterco bovino e com esterco bovino, concluiu que o substrato latossolo mais esterco bovino na proporção 2:1 obteve melhores resultados para a produção de mudas de Miracle Urundeva. Dessa forma, podemos concluir que o tratamento 11 e o 12 apresentou os melhores valores para os parâmetros e o melhor IQD sendo o tratamento 11 recomendado para a produção de mudas, pois ele foi o maior. E os tratamentos com casca de arroz carbonizada in natura, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 e T18, apresentaram potencial como constituinte do substrato para a produção de mudas de angico vermelho. E com isso a gente nota que você está reutilizando um produto que ia para o lixo, né? Sendo um produto mais sustentável, de baixo impacto ambiental e de baixo custo também, podendo até substituir substratos comerciais, tendo até melhores resultados na qualidade das mudas. Aqui nós temos as referências e os nossos agradecimentos. Muito obrigada e até mais!